Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Toda atenção na mensagem de hoje, porque o assunto é muito importante. Nesta nossa geração, o que o Espírito Santo vai trazer hoje é essencial. Olha só o título, o tema da nossa mensagem. O que o ser humano tem de mais valioso? Como falamos, é essencial porque hoje em dia, nesta geração, na atualidade, os valores estão invertidos. E o ser humano, por causa do pecado, sempre teve essa visão sobre aquilo que é mais valioso deturbado. E nos dias atuais, as coisas estão mais distorcidas ainda. Então veja a importância do assunto e, por isso, a sua devida atenção. Não deixa nada te distrair. Vamos meditar hoje em 3 passagens bíblicas. A primeira, vamos entrar lá no livro dos Salmos. No capítulo 49, no versículo 8, o salmista, inspirado por Deus, se expressou dessa maneira. Acompanhe comigo. Pois a redenção da alma é caríssima e cessará para sempre. Já vamos aqui mostrar, falar, explanar o que o ser humano tem de mais valioso. Todos os seres humanos têm a sua vida como mais valiosa. É fácil de se entender, porém, as pessoas, elas acham que a vida fica limitada nessa terra. Vamos entender bem. Muitas pessoas na velhice, elas dizem, eu trocaria tudo pela minha juventude, eu daria tudo que eu tenho para rejuvenescer, para estar novamente jovem. Outros estão em situações de enfermidade e falam assim, eu daria tudo para ter a minha saúde boa, perfeita, viver bem, porque muitas pessoas, ela tem até o que comer, mas não pode comer aquilo que ela quer, você está entendendo? Ela tem condição para pagar, mas não pode comer aquilo que ela quer, porque ela não tem uma saúde boa, perfeita, e se ela comer aquilo, ela morre. Outras pessoas, elas dizem, eu dou tudo que eu tenho para ter a sua idade. Hoje em dia está muito visado isso, né? Os cientistas também tentaram estudar como a pessoa pegar a consciência daquela pessoa que está velha e jogar numa pessoa nova. Enfim, o ser humano sabe. Todos os seres humanos sabem que o que tem de mais precioso é a alma, é a vida. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia escrito alma, está relacionada à vida. Vida, alma, alma, vida. A vida do ser humano, a alma do ser humano é o que ele tem de mais precioso. Mas, como falamos, o ser humano tem essa consciência, mas essa consciência é limitada. Todas as pessoas acham que a vida dela está limitada nessa terra, quando na verdade não é assim que funciona. Esse corpo, o corpo humano, está limitado a essa terra. Isso é verdade. Limitado a 80, 90 anos, enfim, está limitado a essa terra. É passageiro. Tudo nessa terra é passageiro, então o corpo humano assim também é passageiro. Mas o espírito que anima esse corpo é eterno. Ou seja, o que eu tenho de mais precioso é a minha vida. Mas a vida não está limitada a esse corpo. A vida não é o órgão, não é o coração, o pulmão. A vida não é o sangue que corre pelas veias, não. Tudo isso é para que o meu espírito se manifeste nessa terra, para que eu venha viver nessa terra. Mas o corpo em si não tem vida. Sem o espírito não tem vida. Como que ocorre a morte do corpo? São 2 situações. A primeira, quando um órgão, uma parte do corpo não está funcionando. E por causa dessa disfuncionalidade, o corpo humano não consegue viver, não consegue funcionar perfeitamente, ou seja, não consegue se manifestar, estar nessa terra. É necessário o corpo humano estar perfeitamente, os órgãos unidos na mesma sincronia, estando bem. Dessa forma, se um órgão, se uma parte do corpo importante ficar disfuncional, a pessoa morre, o corpo humano morre. E qual é o outro tipo de morte? Quando o espírito da pessoa sai daquele corpo. Quantas pessoas elas estavam bem, com saúde boa, perfeita, comendo bem, vivendo bem, não tinha nenhum diagnóstico de doença, mas do nada, de uma hora para outra, aquela pessoa morreu. O que aconteceu? O espírito saiu daquele corpo. É isso. Existem essas 2 mortes. Quando acontecem essas 2 coisas no corpo humano, o corpo humano para. O que nós estamos querendo trazer com isso? Trazendo a evidência que a vida não está limitada a essa terra. A vida não está limitada a esse corpo. Tenho que cuidar do meu corpo, tenho que zelar pelo meu corpo, pelas coisas dessa terra, mas não posso perder o entendimento, ou melhor dizendo, não posso deixar de ter o entendimento de que o que está no meu interior, ou seja, o meu espírito,
realmente é aquilo que eu tenho de valioso. O contexto desse Salmos 49 relata sobre a vaidade das coisas terrestres. Depois você medite mais lá, um capítulo inteiro desse livro de Salmos, nesse capítulo 49. Está se tratando das coisas passageiras como vaidade, falando que é loucura o ser humano confiar nas coisas passageiras, nas coisas terrestres. Nós temos que colocar muita força, empenho, zelar, aplicar, mas não podemos deixar as coisas passageiras acima de tudo. O Espírito Santo sempre nos usa para falar isso. O que está em primeiro lugar, acima de tudo, é o nosso espírito. Aquilo que é espiritual, que é eterno, é mais valioso do que as coisas passageiras. Então o que você tem de mais valioso é aquilo que está dentro de você, que você não vê. Não estamos falando dos órgãos, estamos falando da sua alma, do seu espírito. É tão valioso que Jesus Cristo, para enfatizar isso, ele fez uma analogia. E está lá no Evangelho segundo Marcos registrado. No capítulo 8, no verso 36, olha só o que Jesus afirmou. Preste atenção. Disse Jesus: pois que aproveita ganhar o mundo inteiro, o mundo todo, e perder a sua alma. As pessoas acham que o que ela tem de mais valioso é a casa dela, é o título dela, a fama dela, o carro dela, a família dela, enfim, até mesmo a estética dela. As pessoas estão muito fissuradas sobre a estética. Elas acham que é aquilo que ela tem de mais valioso, a beleza dela. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. Coloque muita força na sua família, na sua vida profissional, sentimental, no seu cônjuge, na sua relação conjugal. Coloque muita força com os seus filhos, aproveite bem, mas nunca se esqueça que o que você tem de mais precioso é o que está dentro, a sua alma, o seu espírito. E tamanha preciosidade é isso que somente o sangue de Jesus Cristo pode salvar a nossa alma. Vocês lembram no começo aqui que nós vimos o capítulo 49, no versículo 8 dos Salmos? O que dará em resgate? Vamos voltar lá rapidinho. Olha só, pois a redenção da alma é caríssima. Somente o sangue de Jesus Cristo pode te limpar, pode te lavar, pode te purificar e te santificar diante de quem? De Deus. Então vamos agora passar ponto por ponto até entrarmos na terceira passagem. Nós vimos que o que o ser humano tem de mais precioso não é as coisas passageiras, momentâneas dessa terra. Não é o corpo, e sim o espírito que está dentro dele, que é eterno. E também vimos que Jesus enfatizou tamanha preciosidade é isso, que nem o mundo inteiro pode chegar aos pés daquilo que está dentro de você. Pode pegar o mundo inteiro, as riquezas do mundo inteiro que não tem valor suficiente para te comprar, para te salvar. Ou seja, o que está dentro de você é mais valioso do que todas as riquezas dessa terra. Mas agora nós vamos ver o que de fato traz a nossa salvação, a redenção da nossa alma, da nossa vida. Porque vamos pincelar aqui para nós entendermos a terceira parte do nosso vídeo hoje. O ser humano, por causa do pecado, foi distanciado de Deus, afastado de Deus, condenado à separação de Deus. Então o que poderia trazer o ser humano de volta à presença de Deus? O ser humano, que é um ser eterno, não se limita a essa terra. E como passará a eternidade com Deus? Somente pela fé em Jesus Cristo. Porque veja essa passagem que forte, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 18 e 19, está relatado. Acompanhe comigo. Mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo. Quando você pega a sua fé e deposita em Jesus Cristo, fazendo dele o seu único Senhor e Salvador, você está priorizando e zelando aquilo que você tem de mais valioso, aquilo que é mais precioso para você, que é o seu espírito, que é a sua vida, pois dessa maneira você está entregando a sua vida para Jesus, e Jesus te justifica, te limpa e te traz de volta à presença de Deus. O ser humano que outrora estava afastado de Deus, pelo precioso sangue de Jesus Cristo, é lavado, é limpo, é purificado e
é trazido de volta à presença de Deus e desfruta da comunhão com Deus nessa terra. Aí a pessoa tem a vida abundante nessa terra, vive bem, tem lutas, tem batalhas, tem diversidades, tem dificuldades, sim, mas a pessoa vai vencendo todas com a ajuda de Deus. Mas, sobretudo, a pessoa caminha em direção à vida eterna. Não é apenas um relacionamento limitado, um relacionamento com Deus limitado nessa terra. Pelo contrário, nós desfrutamos de um relacionamento com Deus nessa terra, mas, sobretudo, estamos caminhando para uma vida eterna com Deus, com o Pai. Mas aqueles que desprezam o espírito deles, aqueles que não entendem que o que tem de mais valioso é o seu espírito, não vão se entregar para Cristo. E não se entregando para Cristo, a pessoa até pode conquistar mundos e fundos nessa terra, mas está caminhando para a eternidade sem Deus, que é o famoso inferno, o lago que queima com fogo e enxofre. Entenda o que o Espírito Santo quer passar, o que nós temos de mais valioso, nós não vemos, não é palpável, não é visível, está dentro de nós, é o nosso espírito. E se nós desprezarmos isso, nós vamos perder uma comunhão com Deus nessa terra e pior do que isso, vamos passar a eternidade afastados dele. Não é isso que ele quer, por isso o próprio Deus te trouxe aqui e está te ensinando, está cuidando de você, quer fazer a obra na sua vida. Então não perca tempo. Se a sua vida espiritual não estava como prioridade, coloque ela como prioridade. Viva pela sua fé. Primeiro se entregue para Jesus Cristo, viva pela fé em Jesus Cristo, viva pelo reino dos céus e as demais coisas o Pai vai te acrescentar nessa terra. E com toda certeza você estará priorizando aquilo que de fato tem prioridade. Você poderá ganhar tudo nessa terra. Você vai ter uma família boa, vai ter uma profissão boa, vai ser uma pessoa renomada, vai ter sucesso naquilo que faz, vai ter uma família boa, bons filhos, bons netos. Você vai viver bem nessa terra. Mas, sobretudo, você estará caminhando para adentrar no reino dos céus. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Agora é momento de você compartilhar essa meditação com seus amigos e familiares lá nas redes sociais. Essa palavra te abençoou, abriu o teu entendimento, iluminou os olhos espirituais, dos seus olhos espirituais, e Deus também quer fazer isso na vida de cada pessoa com quem vocês compartilhar, tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde poderosamente, em nome de Jesus.